Olá, muito boa noite a todos. Boa noite aos companheiros do Herculano Pires e a todos os internautas que nos acompanham costumeiramente aqui às quartas-feiras. Logo mais, em alguns minutinhos, estaremos iniciando a nossa palestra com o tema Autolibertação. Tá? Se vocês quiserem, podem preparar uma água e no final nós vamos fazer uma prece e a fluidificação da água. Se vocês também puderem, quiserem fazer algum comentário durante a palestra, pode fazê-lo pelo chat, tá? Nós queremos de imediato agradecer aí o recebimento por parte de vocês e desejar que a paz do Mestre esteja conosco aqui no nosso lar, na nossa transmissão, e esteja com todos vocês, que assim possa nos fazer uma confraternização e trazer muita paz, muita força e muita esperança para todos nós. É o que desejamos. Tá? Quando nós falamos de libertação, é algo realmente muito abrangente. Muitos podem dizer, como que você vai discorrer sobre um tema tão complexo? Nossa pretensão é apenas causar reflexões salutares, baseados principalmente na lição baseada nesse livro Fonte Viva, dessa dupla magistral, né, que é Emmanuel e Chico Xavier. E na citação que Paulo faz na introdução do assunto, em primeira epístola de Timóteo, ele diz: nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, nós vamos praticamente nos basear nessas citações, tá? Se nós formos ver aqui, quando Paulo disse isso, já é uma reflexão e um ponto de libertação muito grande. Se nós nos atermos a esses dois pontos principais que serão colocados aqui, acredito que nós tenhamos já material ou ferramenta suficiente para nos libertar de forma significativa desses grilhões que nos prendem, né? E nós vamos, então, já iniciando a nossa palestra propriamente dito, e vamos, então, para a primeira citação aqui de Emmanuel. Já são 8 horas, hoje é dia 21 de outubro. Emmanuel começa a dissertação sobre autolibertação dizendo para você, para mim: se desejas emancipar a alma das grelhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, e com todos e sem ninguém. Aqui nós vemos dois pontos que nós vamos destacar. Seriam os dois pontos principais de autolibertação que nós acreditamos que seriam os dois pontos muito fortes já para trabalharmos e seria suficiente para provocar uma grande liberdade para todos, né? Um é como possuindo tudo e nada tendo, ou seja, nós falamos sempre que a riqueza em si não é o problema é o apego que temos à riqueza, né? Então, quando a gente conseguir possuir as coisas, ter posses, ter cargos, ter valores, ter confortos, mas não se deixar possuir por eles, nós entendemos que já seja um grande avanço, né? Então, o problema não está em si na posse, na riqueza em si, está na forma que nós lidamos com ela. Se você tem tudo e tem capacidade, está em condição de se liberar, se for necessário dela, e lançar a mão de tudo, então tudo bem. O problema é se nós não tivermos essa condição. Então, uma condição importante é, sim, possuir tudo que achamos interessante, necessário, bom para nós, mas entender que
tudo isso são empréstimos de Deus para nós, que nós não temos nada. Na verdade, eu vou aprofundar até um pouco mais aqui. Será que nós temos, pelo menos, o nosso corpo, só nosso? Nós, se formos analisar de forma simples, vamos chegar à conclusão que não temos nem o nosso corpo, porque nós não podemos garantir a sobrevivência dele. Nós não podemos nem estabelecer um ponto final para a nossa vida encarnada aqui na Terra, para o nosso corpo, porque não nos compete isso. Então, se nós não temos esse direito, nós não o possuímos. Então, não temos nem mesmo o nosso corpo. E a segunda colocação é com todos e sem ninguém. Ou seja, ao mesmo tempo que a vida hoje, né, a vida em sociedade, nos traz muitos grupos, muitos convívios com muitas pessoas, né, nos faz estar cercados de amigos, de conhecidos e desconhecidos o tempo todo. Nós temos que entender que há momentos e situações que nós vamos estar sós. Então, nós temos que ter essa consciência também. A gente sabe muito bem que quando nós estamos bem, que quando estamos numa situação confortável, né? Quando nós estamos em destaque na mídia, na sociedade, né? Certamente que nós estamos envolvidos com muita gente. Mas essa fama, esse momento passa. E aí nós vamos ter que, muitas vezes, conviver com a solidão, né? Com o afastamento de todos aqueles que estavam sempre próximos de nós. Então vamos seguir. Logo em seguida, Emmanuel diz, através de Chico, né? Se chegasses à Terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Isso é outra coisa que muitas vezes nós não refletimos, né? A gente não pensa. Mas quando nós chegamos a esse mundo, nós chegamos nos desprotegidos, dependendo diretamente dos cuidados de alguém, seja ele nosso pai, nossa mãe, nossa família, e sejam até estranhos. Mas a verdade, muitas vezes as pessoas se revoltam porque não tiveram um lar, não tiveram quem cuidasse deles, que cresceram sem cuidados. Mas nós não podemos esquecer que nenhuma criança consegue sobreviver se não tiver o auxílio de pessoas, de tutores que sejam, pelo menos por alguns anos do início da sua vida, porque ela é muito frágil, né? Ela precisava de cuidado, precisa de alimento na boca, precisa de toda uma situação que alguém teve que fazer isso por ela, né? Então nós chegamos muito frágeis. E na volta, e quando nós tivermos que devolver o nosso corpo à terra e voltar. Geralmente a gente não volta exatamente na mesma condição física, né? A gente não volta nus, mas muitas vezes volta com uma única troca de roupa que não foi nem nós mesmos que escolhemos. E nós sabemos que é para nós que essa troca de roupa, essa roupa vai até a sepultura. Ela não nos acompanha na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Então, muito bem, a gente deve, então, entender que nós temos momentos que nós vamos viver sozinhos, nós temos que decidir sozinhos. Eu falo que nos momentos graves da nossa vida, se você contrair uma doença grave, provavelmente você vai para o hospital, você vai estar cercado dos seus parentes, seus amigos, até um determinado ponto, mas a hora que você entra na sala de cirurgia, você vai só, né? A hora que você sai para uma UTI, se for o caso, ou alguma coisa assim, você também vai só. E você vai viver aquele momento sozinho. Tem uma passagem muito interessante que o próprio Emmanuel diz através de Chico, que muitas vezes na sala de aula nós contamos com a ajuda dos colegas que estão ao lado.
um diálogo, um intercâmbio, uma explicação. Você tem dúvida, você vai ao lado, você vai no colega de trás, no colega da frente, e você tira essa dúvida e faz a sua lição. Mas há um momento em que o professor, o mestre, te chama ao quadro negro, como era antes, né? Hoje falamos quadro branco. E aí, então, nenhum dos seus colegas vão te acompanhar. E você vai ter que dar conta ali do que realmente você aprendeu, do que realmente você grafou ou você gravou das experiências e do aprendizado seu, né? Então, nós temos que entender isso. Nós temos que aprender a viver também em solidão, né? E ele prossegue mais. Lembra-te de que, por fora das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. A gente que vai pegando mais experiência de vida, né? Que vai vivendo aí muitos invernos e que vai tendo os cabelos tingidos aí pelas neves do inverno, né? De muitos anos, a gente vai percebendo que a tendência no final da vida é você começar a ficar mais só, né? Uma série de fatores, né? As pessoas que você cuidava da sua família, cada um constituiu a sua família, outros foram viver experiências longe, às vezes em outros países, né? E você vai ficando mais sozinho, né? no seu ambiente. Então, a gente aprende em todas as situações, né? E temos que nos preparar para isso. Diz eles também, consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo, por amor ao próprio bem. Eu acho que hoje está se percebendo essa consciência, né? Nós podemos, somos livres nas nossas atitudes, nos nossos atos, no nosso pensamento, nas nossas palavras, mas nós colhemos os frutos desses pensamentos, dessas palavras e desses atos, né? E cada vez mais nós vamos percebendo, adquirindo a consciência do que o que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Aos poucos vamos tirando essa vaidade, esse orgulho de família, né? De casta. E antigamente, principalmente as famílias mais antigas, né? Era assim, eles se ajudavam, se protegiam dentro da família, dentro da casta. Os outros eram estranhos, né? Então, eu vejo muito interessante, eu sempre que eu assisto os filmes de gangster italiano, né? Eles por fora, eles faziam a corrupção, o roubo, matavam outros, né, com muita violência, faziam atentados e tudo mais. Mas entre os amigos do grupo, entre os familiares, eles eram cheios de carinho, de beijos, né, de solicitudes aí. Então, hoje nós percebemos que a nossa família ela é muito maior que a família consanguínea, né? É muito maior do que a nossa casta ali. É, na verdade, a família universal. E aí, os relacionamentos, então, estão ficando mais, vamos dizer assim, mais humanos, mais saudáveis, né? Estão começando a respeitar mais os outros, independente das diferenças ou das diversidades. E, realmente, se nós plantarmos o bem, se nós fizermos o bem ao outro, a chance de recebermos de volta o bem é muito grande, né? Nós, na última semana, nós terminamos a nossa explanação com um cartãozinho dizendo gentileza gera gentileza, né? Então, quando passarmos a respeitar, a tratar os outros com carinho, com atenção, com respeito, com amor mesmo, como se fosse da nossa família consanguínea, então nós estaremos
preparando ou chegando próximo do paraíso aqui na Terra mesmo, né? Muito bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Isso também é muito importante, né? Cada vez mais cresce essa consciência que por mais assumidade que sejamos, por mais poderoso que sejamos, né? Nós dependemos dos outros e nós com certeza somos menores que os outros em muitos outros fatores, né? Nós costumamos dizer que pode ser um cientista, um médico, um astrônomo, dos mais conceituados, os mais capazes, os mais poderosos, os mais bem reconhecidos no mundo, mas ele depende de quanta gente de facilitar o caminho, né? Pessoas que cozinham para ele, que cuidam da sua roupa, que o transportam, que o ensinaram na escola para ele chegar até lá, né? Que ele dependeu de professores, né? E pessoas que cortam, cuidam da sua casa, que faz a higiene da sua casa, do seu lar, da sua empresa, que fornece o material para o seu trabalho, para o seu estudo, né? Então, tudo isso realmente nos leva a crer que nós dependemos um do outro. E Chico ia mais longe quando ele dizia que não devemos menosprezar nem o cachorro, porque vai chegar uma hora, somente o cachorro vai nos achar a trilha de volta quando estivermos, por exemplo, perdidos em uma mata, né? Então, jamais devemos nos impor demasiadamente. Muitas vezes a profissão exige que a gente tenha um fator de liderança, e tem que se impor, mas tudo tem limites, né? Cuidado para não afugentar a simpatia dos outros, né? Isso também serve para mim, tá, pessoal? E não dispensarás o concurso alheio. Então, em muitos momentos, nós vamos precisar do concurso dos outros, né? Mesmo dos mais simples. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a dor do vizinho, ou que situações do teu agrado sejam as que devam agradar os que te seguem. Aquilo, olha só, que te encoraja pode espantar a muitos, e o material da tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Nós vivemos realmente numa situação, numa sociedade de muitas diversidades. Os interesses são os mais diversos, né? Muitas vezes a pessoa o que mais gosta, o seu propósito de vida é fazer alguma coisa e vai conversar com outro que já está cheio daquela coisa, ele só não quer aquela coisa, ela quer coisa diferente daquela. Então, realmente, a gente precisa respeitar e entender essa situação, né? E outra questão da dor, né? Às vezes nós sempre achamos que a nossa seja maior que o outro, né? Mas nós não nos colocamos no lugar do outro, nós temos dificuldade, né? Tem até aquela história, né? Acho que o Divaldo que diz isso, que a gente sempre acha, por exemplo, que a morte não vai chegar no nosso meio, na nossa casa, né? A gente sempre acha que é o vizinho que morre. Aí ele fala, como o vizinho do vizinho muitas vezes é você, quer dizer que você também está sujeito a isso, né? E ainda então no caminho dessa autolibertação, né, que nós estamos fazendo as reflexões, o título de hoje é esse, autolibertação. Nós vamos continuando. Diz aqui que, sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. E a gente fala aqui, pessoal, é verdade, né? A gente entende que mesmo dentro do nosso grupo religioso, né? Que a gente estuda e fala tanto de ter cuidado com o melindre, e muitos, né? Muitos de nós melinda por pouco, né? E fica ali ressentido, fica ofendido, se sente ofendido e vai
registrando, guardando isso, né? E isso acumulado é um peso inútil, está dizendo aqui, pelo nosso coração, né? Então, precisamos aprender a combater isso. Essa suscetibilidade de qualquer coisa que nos falam, a gente se ofende, a gente precisa trabalhar isso, né? Muitas vezes a pessoa não quis nem ir para aquele sentido, né? Não quis dizer aquilo que você entendeu. E você traz para o ponto seu frágil, seu ponto nevrálgico, e assume aquilo como uma ofensa, né? Nós falamos também sempre que nós precisamos entender que o outro, quase sempre, muitas vezes, não está tão bem equilibrado quanto a gente gostaria que tivesse, né? Então, muitas vezes a pessoa está ali num desequilíbrio muito grande e às vezes te ofende tentando se livrar daquele autoconflito que ela traz dentro dela, né? Então, mais um motivo para não pegarmos esse sentimento, essa energia ruim para nós, né? Entendemos que ela está num momento ruim e que devemos procurar ajudá-la, mas não entrar na mesma vibração dela. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Aqui é uma coisa para a gente refletir, né? Eu falo uma situação que para mim é muito esclarecedora, né? Se você vai em um hospício, você sabe que tem pessoas desequilibradas em alto grau ali, e você se mistura com os loucos, e vem um louco e te dá um chute na canela e corre. Se você correr atrás para dar o revide, eu acho que você vai estar mais louco que ele, né? E é tão verdade isso, que se você também tiver num ônibus, num coletivo, onde tem muita gente se aboletando ali, e alguém te pisa no pé, você vai instintivamente ter aquele ato de repulsa, né? de ver o que está acontecendo, se defender. Mas se você percebe que é um cego, você ameniza a situação. E é o mesmo caso, né? A gente tem que entender que aquele que agride, ele está doente naquele momento, está desequilibrado, às vezes sofreu um grande trauma, teve uma grande perda, foi traído pelo amigo, pela companheira, né? Então, não devemos, então, entrar na vibração dele. Pelo contrário, se possível, ajudar a saí-lo, né? Com a nossa equilíbrio, a nossa paz. Realmente não é fácil. Eu estou falando, estou ouvindo também, pessoal. Mas nós devemos nos referenciar nas coisas boas, né? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens aqui debaixo que a malbaratam, que a desprezam, né? Então, vamos acordar toda manhã tirando todos esses detritos da mente, né? Toda melindre, toda mágoa, e vamos dar o melhor de nós, porque nós, a cada momento, nós temos condições de começar de novo, nós temos condição de refazer a nossa vida. E isso é muito importante, pessoal. Eu falo assim, se você cometeu um ato grave na sua vida, o que vai fazer agora? Você está perdido? Está condenado a esse fogo terrível do inferno que falam? Não. Deus não faz assim. Deus, o máximo que ele vai te fazer é fazer você voltar à lição e você ter que fazê-la quantas vezes necessário até passar, né? Isso através de encarnações sucessivas. É óbvio que você, muitas vezes, nessas experiências, vai sentir a dor, vai sentir uma série de situações ruins, né? Mas ele está te dando a oportunidade. Então, se você fez um grande erro, mas você decide, naquele momento, numa manhã, por exemplo, não vou fazer mais, você é uma pessoa renovada. Não que as tuas culpas estão perdoadas.
Não, mas a partir do momento que você dispôs-se a não fazer mais, você é uma nova pessoa. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, só permitirá que você pague a sua dívida, você acerte os seus erros do passado na condição que você estiver. Né? Ele vai considerar a sua força, né? O seu estado para pagar, para cobrar ou por não cobrar. Né? Então, vamos acordar e vamos renovar nossa vida. A qualquer momento podemos fazer isso. Né? Deixe que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Então, muitas vezes, nós temos que esperar que a própria vida, né, ou muitos anjos anônimos aí vão estar operando também a nosso favor. E nós temos sempre um anjo protetor e muitos espíritos amigos que nos auxiliam, né, que velam por nós, estão o tempo todo buscando nos ajudar. Não podemos esquecer isso. Jamais estaremos ou estamos sozinhos. E, para concluir, fala lá, Emmanuel, né? Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo de Tarso, quando nos diz, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Assim sendo, não vamos colocar muitas moedas, muita energia naquilo que não levaremos. É evidente, pessoal, que nós temos que mudar a nossa concepção da vida. Tem muitos ainda achando que a vida se restringe a uma existência. Então, tem muitos achando que tem que conseguir o conforto, a riqueza nessa encarnação. E que nisto está a grandeza, está a beleza da vida. Isso é uma ilusão. Né? Nós sabemos que não é assim que funciona. Por que Jesus se deixou imolar, ofereceu a própria vida? Né? Ele que era tão grande e que podia se livrar de tudo aquilo se ele quisesse, ele não fugiu ao testemunho, ele se deu ao holocausto. Né? Por quê? Porque ele sabia que a vida continua e que aquele ato dele de aparente covardia, que muitos achavam que ele devia lutar, né? Esse ato que foi de covardia ou de falta de iniciativa, que foi um ato onde ele foi muito menosprezado, foi humilhado entre dois ladrões, que aquilo seria o fim. Mas ele acreditou e transformou aquele ato de renúncia, de prova de amor genuíno, inclusive pelos algozes dele, num ato que resplandece hoje ainda, iluminando as mentes e encorajando as pessoas. Então foi um ato tão grandioso que venceu os séculos e continua a ser o facho de iluminação da humanidade. Então, se ele lançou mão da sua vida, né, e abraçou aquela madeira da cruz em nosso sentido, em nossa ajuda, ele certamente sabia o valor que estava intrínseco nisso. Então, não devemos nos preocupar com passar uma vida sem grandes conquistas de honra, de fortuna, de conforto. Nós devemos, sim, preocupar em viver uma vida com a consciência tranquila, aprendendo, vencendo nossas limitações,
dominando os nossos impulsos primitivistas, né? Dominando, corrigindo nossas mazelas e trabalhando a compreensão, o amor puro, né? O amor genuíno, aquele amor que ama sem pedir nada em troca, sem apego, né? E que a gente, então, aprenda a lidar com os bens, entendendo que um momento nós vamos abandoná-los, vamos ter que entregar de volta ao dono, que é só um empréstimo, né? Tudo que temos aqui é um empréstimo, que vamos ter que devolver ao dono e vamos voltar de mão abanando. Vamos levar, sim, as conquistas que fizemos nos sentimentos, né? No espírito, na nossa moral, na nossa ética. Outra situação que vamos lembrar aqui, então, é essa de procurarmos viver também a nossa solidão, né? Sabemos viver em grupo, sim. Aprender a conviver em grupo é prazeroso, exige técnica, né? Exige doações, exige renúncias, mas também aprendemos a viver sós, né? Preparar, tomar as nossas decisões, entender que certas coisas só nós mesmos precisamos resolver. Essa é uma situação. No começo, nós vimos uma parte lá, pessoal, eu queria até, eu pesquisei, eu achei interessante essa pesquisa que fiz aqui, que diz aqui, se a gente quiser emancipar ou libertar a alma das grilhetas escuras do eu, essas grilhetas seriam as algemas escuras do eu. E aí eu busquei me informar melhor sobre o eu. A gente, quando fala do eu, a gente entende que está ligado à nossa consciência e tudo mais. Mas eu fiz uma pesquisa relativamente rápida, mas ela serve de referência. É claro que não é aprofundada e se nos perdoe aí se faltou alguma colocação. Mas Freud dizia que praticamente a nossa mente funciona de 3 formas, né? Seria o id, que seria o consciente profundo, lá, o inconsciente profundo, o ego, o eu, que está aparecendo aqui, né? As algemas do eu, e o superego, ou supra-eu, né? Então, interessante quando nós nascemos e quando nossos desejos internos são soberanos, a gente só pensa na paixão pelo prazer, né? Então, o id seria essa, seria as paixões sem preocupação com as consequências, né? Com o nosso desenvolvimento, sem preocupação, inclusive da preservação da vida, sem preocupação com o meio exterior. E então, com a nossa evolução, surgiu o ego, o eu, que a missão dele era fazer um anteparo dele e trabalhar o id, lá o inconsciente profundo, aquele desejo, aquela paixão incontrolável, e adaptá-la a aceitar o meio e a conviver com o meio, né? Então, o eu seria essa parte da consciência que trabalha os seus desejos profundos e faz ele se adaptar, conciliar com os meios externos. E o superego, que seria ou super-eu, ou supra-eu, seria já uma evolução a mais, que ele seriam os nossos limites, que nos dá a ideia do bom e do mal, do certo e do errado. E que também é praticamente a orientação de uma moralidade da existência. E olha só que interessante, por isso que eu achei que deveríamos colocar, que na educação, muitas vezes o supra-eu, ou superego, ele é trabalhado nos limites que os pais começam a mostrar, né? A colocar para os filhos. Ó, isso aqui não é bom, não é gostoso, mas tem que ser feito por causa disso, porque senão lá na frente você vai sofrer pela falta dele. E é isso então que é capaz, que disponibiliza, vamos dizer, que pode levar a humanidade a se moralizar.
Então, essa moralização está ligada ao conceito de bom, de mal, de, de justo, de injusto, né? De certo e de errado, ele precisa ser trabalhado através dos limites da educação dos lares, né? Então, voltando à expressão inteira aqui, se desejas emancipar a alma das grilhetas, das algemas escuras do eu, quer dizer, o eu seu, a sua consciência ali, ela muitas vezes ela serve como uma verdadeira algema para você, né? Um verdadeiro grilhão. Começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém, né? Então, nós aqui, então, dizemos, reforçamos essa parte aí, né? Que nós precisamos, então, trabalhar pela nossa libertação. Está em nós, né? Se é difícil, muitas vezes, a gente vencer aqueles hábitos, né? Aqueles desejos difíceis que temos dentro de nós, por outro lado, ele não depende dos outros, ele depende da gente. E se nós quisermos chegar a dominar realmente isso, nós temos para esse meio, para esse fim e para muitos outros, a prece, né? Então sempre podemos orar, pensamento a Deus, meu Deus, eu tenho muita dificuldade de mudar, Senhor, me ajuda, me dê força, me dê coragem, faz eu perceber que vai ser bom para mim mesmo. Então a prece é sempre muito positiva nesse sentido. Nós podemos fazer uso dela a cada momento. Então, além disso, lembrando que não importa a gravidade do erro que tenhamos cometido, e todos nós cometemos, também nós podemos nos dispor a não fazer mais aquilo, ninguém precisa saber disso, e seguirmos a nossa vida na certeza de que se nós não voltarmos atrás, Deus já nos considera uma nova pessoa. E como eu falei, a dívida, os acertos serão feitos na medida certa e na hora certa. Essa é outra situação. Queria também deixar aqui para finalizar uma passagem que eu aprendi uns tempos antes até de conhecer a doutrina espírita, que foi na Seicho no Ye. Paulo tem muito consideração a respeito, porque eles são também espiritualistas, né? Acreditam na reencarnação. E eles diziam, então, que nós temos dois mundos que nós vivemos, né? Que é o mundo verdadeiro, ou Jisso, que se escreve Jisso, e o mundo fenomênico. E o que me ficou desse tempo que eu estudei isso, talvez tenha sido uma preparação para mim adentrar depois no Espiritismo, é que o mundo fenomênico é o mundo da ilusão, né? Então, nós ainda muitas vezes achamos que viver é curtir as sensações físicas, né? Os prazeres físicos. Gente, isso é muito pequeno. Quando a gente começar a perceber que isso é muito pequeno, que tem prazeres muito maiores, que são os prazeres da alma, os prazeres da consciência tranquila, então nós vamos abandonar essa ilusão, né? E ainda, para lembrar também uma coisa que eu gostaria de falar, né? O que era que eu ia falar? Agora me deu aqui um branco. Fica para a próxima, eu não estou lembrando. Eu estava começando e agora não lembro. Então, a gente deve entender que tem coisas muito superiores, né? E que a gente não vai trocar algo bom por algo pior, né? É mais ou menos aquela história das pérolas, né? Está numa passagem do Evangelho, que eu não lembro onde, que tinha um homem que colecionava pérolas, joias. E onde ele sabia que tinha, evidentemente que ele tinha muitos recursos, onde ele soubesse que tinha uma joia, ele ia lá e adquiria, trazia para a coleção dele.
E ele tinha uma grande coleção e ele se comprazia naquilo. E um dia ele descobriu que tinha uma pessoa que tinha uma pérola que suplantava sozinha, era maior que toda a sua coleção. Então o que ele fez? Ele foi, vendeu todas as suas pérolas, todas as suas joias e foi lá e adquiriu aquela pérola, que era muito mais valiosa. Ah, mas você pode dizer, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer a gente que essa é a história da nossa vida. Muitas vezes nós vivemos aqui tão apegados à matéria, às sensações, e vivemos fazendo coleção de pequenas pérolas e pequenas joias. Até que um dia a gente descobre que tem uma pérola, uma joia maior do que todas essas. Então nós vamos vender todas essas e vamos adquirir a única e a maior das pérolas, que é o reino de Deus, que é a consciência cósmica dentro de nós mesmos, né? Que é a consciência da sua grandeza espiritual, da sua plenitude espiritual. Então é isso que nós deixamos para vocês. Esse vídeo vai ficar, então, na nossa página do Facebook, do Ser Herculano Pires, vai ficar também no meu perfil do Facebook, e nós vamos transpô-lo para a página do Herculano Pires do YouTube. Quem quiser depois acessá-lo, fique à vontade, tá? Está à disposição. Convido a todos, então, para finalizarmos a nossa apresentação, nós vamos fazer uma prece, levando o pensamento em Deus, em Jesus, e agradecer, Senhor, por mais esse momento de reflexão, onde o assunto principal foi a autolibertação. Ó Senhor, queria pedir, ajude-nos, Senhor, a nos libertar de nós mesmos, dos nossos apegos exagerados, à posse, à fortuna, às sensações físicas. Ajude-nos a ver, Senhor, que o Senhor nos fez muito mais grandiosos do que imaginamos, muito mais perfeito, muito mais preparados para os grandes voos do espírito, da mente, das bem-aventuranças. Então, Senhor, nos ajude a perceber e nos ajude a travar essa batalha conosco mesmo, branda, de vencermos aos poucos as nossas limitações, os nossos apegos e galgarmos, buscarmos valores mais perenes para a nossa alma, para o nosso espírito. Agradecemos, Senhor, a oportunidade dessa encarnação. Faça-nos entender, Senhor, que facilidade na vida não é bom para o nosso grau de evolução em que estamos, que as dificuldades são benéficas. Então, que não as vejamos como dificuldades, mas como desafios, onde em cada vitória nós subimos no pódio da nossa evolução e nós vamos ser ali, no invisível, ser agraciados, ser condecorados e animados para continuarmos a nossa grande jornada da evolução. Agradecemos por tudo, Senhor. Pedimos nesse momento difícil da pandemia, que consigamos nos adaptar cada vez mais, que consigamos aprender, que consigamos ficar melhor e vencermos, Senhor, respeitando mais um ao outro, valorizando mais um ao outro e convivendo cada vez mais em paz e em equilíbrio. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Até a próxima